Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vocês podem se assentar. Muito obrigado. É uma satisfação, é um prazer poder estar aqui convosco neste lindo e abençoado seminário da CBJOC pela primeira vez. Eu me sinto muito honrada e posso dizer para vocês que já tenho aprendido bastante desde hoje de manhã até o presente momento, embora o período da tarde eu peguei já mais no final. Eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Ari, e também o pastor Anderson. Quem que é o pastor Anderson mesmo aqui? É tu? O teu crachá só fica meio virado e Jesus, quem que é o pastor Anderson? O pastor Anderson, muito obrigado pelo convite. Eu posso dizer assim, por me confiar a oportunidade de poder estar aqui. Deus abençoe todos os demais obreiros, também os companheiros que já ministraram aqui, que vão ministrar. Eu creio que os que ministraram, pelo menos os que eu pude ouvi-los, foi bênção dos céus, e os que vão ainda ministrar não será diferente. Deus abençoe cada jovem que aqui chegou. Eu moro em Tangará da Serra, Mato Grosso, congrego no templo sede com o pastor Jair Fagundes e sirvo ao Senhor Jesus por bondade dele já há 38 anos. E na apostila de vocês aí, meus irmãos, o assunto que eu quero falar está na página de número 38, tá? 38. Eu louvo a Deus pela minha amiga, a cantora, adoradora do Senhor, irmã Cícera Marta, que Deus a abençoe. 32, né? Eu fiz uma para mim também, eu só adquiria daqui, quando cheguei ontem, aí eu fiz uma para mim aqui, vou usá-la para poder falar algo da parte de Deus. Irmãos, você que tem Bíblia aí também, deixa ela no jeito. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. O tema é: jovens, é tempo de buscar a presença de Deus. E eu quero ler com vocês aonde eu já acabei de citar, 2 Samuel capítulo 6, verso 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Nós podemos entender, dentro deste texto, capítulo 6 de 2 Samuel, também o livro de Crônicas, capítulo de número 13, ele fala sobre este assunto. Um texto complementa o outro. Que Davi, ao assumir o reinado de Israel, ele observou que a arca não estava no seu devido lugar. Nós vemos que a arca para o povo de Israel era tipologia, simbologia da presença de Deus. Então ela tinha um valor muito especial. Porém lá atrás, ela foi levada pelos inimigos, pelos filisteus. E então, desde então, ela estava fora do seu lugar, aonde deveria estar. Saul havia passado pelo reinado de Israel, ele não se preocupou em trazer a arca de volta. Porém, quando Davi, ele assume o reinado em Israel, ele se preocupou em ir em busca da presença de Deus e trazê-la novamente para Jerusalém. E eu quero falar com vocês
de hoje até amanhã, sobre pelo menos 3 formas de que nós podemos usá-las para obter, para trazer a presença de Deus cada vez mais para a nossa vida. Mas eu quero falar com vocês sobre, está aqui na apostila, logo embaixo ali em cima, fala sobre o tabernáculo, né? Que era, ali ele tinha algumas repartições, era dividido no átrio, no lugar santo e lugar santíssimo, onde ficava a arca. E fala que quando Davi ele foi buscar a arca, ela já não estava mais com os filisteus, porque a presença de Deus, irmãos, jovens, ela faz coisas extraordinárias. Porém lá no meio dos filisteus, não foram coisas extraordinárias no quesito positivo para eles. E então, eles levaram a arca para um outro lugar. E quando Davi ele foi buscar a arca, ela estava na casa de um homem chamado Abinadab. Já há 20 anos a arca se encontrava lá. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, e a Bíblia diz que nada aconteceu ali. Não aconteceu coisas negativas como lá no meio dos filisteus, mas também não aconteceram coisas sobrenaturais, coisas positivas. Por quê? Porque a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Porém, ela vai se manifestar de forma sobrenatural somente aonde derem lugar, aonde considerarem a presença de Deus, aonde valorizarem a presença de Deus, aonde quererem a presença de Deus. E lá na casa de Abinadab, a arca era como um objeto normal dentro daquela casa. Por isso nada aconteceu. Davi reuniu ali alguns dos seus maiorais, e então decidiu ir lá na casa de Abinadab buscar a arca. Reuniram cerca de 30.000 pessoas para ir buscar a arca. Levaram vários tipos de instrumentos, porque eles estavam com uma intenção maravilhosa. Eles pensavam, Davi pensou consigo: quando eu estiver vindo com a arca, eu quero cantar, eu quero salmodiar, eu quero pular, eu quero gritar, porque é algo maravilhoso. Porém, havia uma ordenança de Deus para que a arca do concerto, ou arca da aliança, ela fosse carregada somente através dos sacerdotes e levitas e nos ombros. Por isso a arca ela tinha 4 argolas para colocarem ali no meio uma vara e os levitas a carregarem. Quando os filisteus pegou a arca do povo de Israel, eles a transportaram através de carros de bois. Eu penso comigo que Davi disse assim: se os filisteus levaram a arca com carro de bois, eu também posso. O que tem? Vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, vai ser muito melhor. Porém, quem serve a Deus não anda atrás de filisteu, não anda atrás daquilo que o mundo está fazendo. Você não é filisteu, você não faz parte do mundo lá fora, você é diferente. Existem muitos jovens que eles querem imitar o mundo, como Davi quis imitar os filisteus.
E a Bíblia diz que assim eles fizeram, colocaram a arca sobre os carros novos, de bois, sobre aquelas carroças, sobre uma carroça nova, e eles vinham todos alegres, cultuando a Deus, cantando, uma alegria tremenda. Irmãos, não se iludam com muito barulho, muita multidão que nós estamos vendo por aí, não. Tem gente por aí arrastando multidões. É Jesus daqui, Jesus de lá, glória a Deus, aleluia. Porém, Jesus está triste com as atitudes que muitos estão fazendo. A intenção de Davi foi ou não foi boa, irmãos? Foi boa, né? Jovens, a intenção de Davi não foi boa? De trazer a arca de volta para Jerusalém, coisa que o outro rei não se preocupou, foi muito boa. Porém, boas intenções não substituem princípios. Tem muita gente que vem na igreja, que prega, que canta bonito, fala bonito, e tudo que vai fazer é bonito, é com perfeição. Porém, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus, Ele está triste. Tem muitos cultos que as pessoas dizem, mas foi maravilhoso. Você viu como o cantor fulano cantou? Você viu como a fulana pregou, o fulano pregou? Você viu aquele conjunto, aquela orquestra? Porém, se a desobediência estiver em tais vidas, pode ter certeza que o culto foi bom somente para você, porque para Deus não foi. Quando de repente os bois tropeçaram e a arca, ela deu uma pendida para lá e para cá, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, que estava vindo, acompanhando ali aquele cortejo, né? A vinda da arca para Jerusalém, ele levou a mão ali para a arca não cair ao chão. Quando ela pendeu, ele ficou com medo. Ele errou em fazer isso. Ele estava com zelo, não estava? Para a arca não cair. Não adianta nós termos zelo, irmãos, se nós estivermos na desobediência. Eu conheço pessoas que às vezes elas não perdem uma oração. Conheço pessoas assim. Está lá na igreja, ora, busca, mas quando sai da porta para fora, é desobediente à vontade de Deus. E então a Bíblia diz que Deus matou Uzá, fulminou Uzá. Vocês imaginem aí, meus irmãos, vocês imaginem um culto que nem eles vinham fazendo, cantando, se alegrando com a arca que simbolizava a presença de Deus. E de repente aquele culto acaba, passa a ter ali uma família enlutada, porque ali a família de Abinadab, porque Uzá, Aiô, né, eram filhos de Abinadab, passou a ter uma família enlutada, amigos enlutados, a alegria acabou. Aquilo que era alegria se tornou o quê? Em tristeza. Mas por conta do quê? Por conta da desobediência. E a Bíblia então diz que Davi muito se entristeceu. E ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E ele disse: eu vou voltar para Jerusalém e eu vou
providenciar o meio certo para me trazer a arca. Aí entra, irmãos, primeira coisa, para nós trazermos, adquirirmos a presença de Deus para a nossa vida, temor, porque a Bíblia diz: e temeu Davi naquele dia, e disse: como é que eu vou trazer a arca? Temor, temor, irmãos. Temor não é ter medo de Deus. Temor não é querer se esconder de Deus, achando que Deus é um carrasco, não. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Salmo de número 19, versículo 9: temor do Senhor, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Deuteronômio ainda, capítulo 13, verso 4. A Bíblia diz que os seus mandamentos, após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos alegrareis. Salmo ainda de número 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. São só alguns versículos falando do temor do Senhor. E aqui na apostila, nós vemos que, quando nós falamos do temor do Senhor, temer ao Senhor é compreender que Deus estabeleceu princípios nos quais espera que seus santos caminhem. O jovem precisa entender que a expressão temor do Senhor na Bíblia está sempre relacionada às ordenanças divinas. Temer a Deus, irmãos, a falta do temor a Deus tem levado muitas pessoas a perderem a presença de Deus. Tem muitos jovens, como é um seminário para jovens, eu vou sempre usar a palavra jovens. Tem muitos jovens que já perderam a presença do Senhor. E tem muitos que precisam vigiar para não perdê-la. Sabe por quê? Porque quem perde dinheiro, perde pouco. Quem perde amigos, perde muito. Quem perde família, perde muito mais. Mas quem perde a presença de Deus, perde tudo. E quantos jovens estão trocando a presença de Deus, estão deixando de buscar a presença de Deus cada vez mais para as suas vidas, para dar lugar às coisas mundanas, trocando por pratos de lentilhas. Tem jovens que acham assim: eu vou fazer do meu jeito, não tem problema, estamos aí num século moderno, não precisa de tanta coisa assim para servir a Deus. Davi também pensou isso, mas eu quero dizer que a forma de nós adquirirmos a presença de Deus para nossas vidas, de carregarmos esta presença, ela não mudou.
Não use carros novos, carros de bois, facilidades para você se achegar a Deus, porque você nunca vai ter esta presença. A presença é com temor. A falta do temor, ela faz o jovem pecar cada dia mais. Vou citar aqui algumas coisas que a falta do temor faz. Quantos jovens, sou conselheira de jovens, irmãos, meu esposo trabalhou com jovens muitos anos, e muitos jovens me procuram, após ouvir mensagens que realmente confrontam o seu pecado, as suas ações. O objetivo de uma pregação, ela jamais deve ser para acusar alguém, para condenar alguém, mas sempre para levantar alguém, para ajudar alguém. O objetivo de um ensino sempre é para levantar. Então alguns jovens, quando começam a ouvir certas mensagens, ensinos, eles procuram um conselho. Tem jovens que canta, que prega, que são bênçãos na igreja, mas estão viciados na pornografia. Estão viciados. E o Espírito de Deus diz para você assim: ei, eu te trouxe aqui nesta tarde, você está aqui nesta tarde, porque eu quero te libertar. Jovens, não se conformem com isso. A pornografia é algo que destrói a vida de um jovem, de qualquer pessoa. Destrói. Vai sugando tudo que é de bom da pessoa. Quanto mais a pessoa vê, mais ela quer ver. E isso traz prejuízos seríssimos, e o inimigo vai entrando, e a presença do Senhor vai se afastando da vida de muitos jovens, como tem acontecido. Outra coisa, a falta do temor do Senhor tem levado muitos jovens ao namoro escandaloso. É um tanto de jovens com tal de fica-fica. É fica-fica. Quando tem às vezes congressos como esse, é óbvio que está lotado de jovens que vieram buscar mais da presença de Deus. Mas tem jovens que vieram para ver as gatinhas. Outros vieram para ver os gatinhos. Se perguntar o que é que foi pregado ontem à noite, ensinado hoje de manhã e à tarde, não sabem. Falta de temor. A falta de temor faz isso. E aí, conversar não arranca pedaço. Não é porque uma jovem é crente que ela precisa também andar com a cara que parece que chupou 7 limão azedo. Não é porque o moço é crente que ele tem que andar com a cara parecendo que tomou losma. Quem conhece losma aqui? Boldo. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles moços que eles começou a conversar aqui, já está rolando um abraço, beija, parece que já são casados há 10 anos ou mais. Isso chama-se falta de temor. Eu sei, jovens, que não é fácil. Sabe, os hormônios, né, aí, a flor da pele, não é fácil mesmo. Mas porém, não é impossível você vigiar e aguardar o Senhor preparar o seu esposo, a sua esposa. Ah, mas todo mundo aí está fazendo. Entenda, jovens, de uma vez por todas, você não é todo mundo, vocês não são todo mundo. Você faz parte de uma geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, adquirido por Deus, para que experimenteis as virtudes,
daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Tu é luz neste mundo. E a luz, ela não pode viver debaixo da mesa escondida. A luz é para brilhar, para iluminar a todos. Na faculdade, os jovens, sabe aonde? É um lugar que os jovens mais têm se perdido, obreiros. É na faculdade, meu Deus do céu. Os jovens chegam crentes lá, mas passa um tempo, começa a aderir muitas ideias de matérias que tem lá, e passam também a querer a carregar a presença de Deus em carros de bois, facilidade. Eu sou crente, sim, eu sou, não é nem crente, mas já ficou para trás esse negócio, né? Eu sou agora gospel, sabe? Eu sou evangélica, gospel. Tem jovens que têm vergonha de carregar a Bíblia. Tem jovens que nem Bíblia tem. Inclusive eu quero saber, quantos jovens trouxe a Bíblia aqui? Ergue aí. Eita maravilha! Glória a Deus! Parabéns! Não tenha vergonha deste livro aí, tá? Não tenha, porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada, ela é luz, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que então a arca ficou na casa de Obed-edom. Só que Obed-edom, ele não fez como a casa do outro lá, não. Abinadab, Obed-edom teve temor. O temor a Deus, irmãos, faz acontecer milagres na nossa vida, na nossa casa, de maneira sobrenatural. A arca ficou quantos meses na casa de Obed-edom? 3 meses. O que aconteceu lá? Milagres, coisas sobrenaturais. Você quer viver milagres de Deus na sua vida? Tu quer viver coisas sobrenatural da parte de Deus na sua vida? Tema o nome dEle, tenha temor ao Senhor. Porque tem gente que é assim, irmãos, o temor dele é só na frente do pastor, do líder, sabe? É só na frente de alguém, da mãe ou do pai. E dependendo do tipo de filho, ainda é mal criado, para a mãe é desobediente, mente mais do que aquela bula de biotônico Fontoura. Vocês lembram disso? Irmãos, tem filhos que mentem, às vezes está pintando e bordando aí, chega, ai mamãe, eu estava numa amiga. Papai, eu estava na reunião de oração ali, sabe? E não estava coisa nenhuma. Estava por trás dos muros, dos carros por aí, agarrando. E Obed-edom, ele valorizou a arca na casa dele. Eu vou aqui conjecturar aqui. Eu creio que Obed-edom levantava de manhã, ia lá, passava um pano na arca, e ele daqui um pouco estava em volta da arca. Ele estava dizendo, que privilégio para mim ter esta presença. Eu creio que mais tarde estava ele lá de novo, olhando para a arca. E Deus, Ele conhece aqueles que têm coração aberto para Ele, aqueles que realmente quer a sua presença e a valoriza. E de repente as coisas começaram a mudar na casa dele de maneira sobrenatural. Foi coisa linda que Deus fez. A notícia se espalhou e chegou até os ouvidos de Davi. Falaram, Davi, grandes coisas está acontecendo lá na casa de Obed-edom, coisas sobrenaturais lá com os filisteus. Eu não vou entrar em detalhe por conta do tempo. Lá não foi bom não. Aí entra o que, irmãos? Deus é amor, mas Ele é o que também? Juízo e
fogo consumidor. Ah não, Deus é amor, Deus não toca em ninguém, Deus não faz. Irmãos, eu até li um livro cuja mensagem era pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem já leu o livro que é um pregador bem, né, antigo, dos nossos, né? Vocês não têm noção o que é a justiça de Deus não, viu? Aí, irmãos, já lá na casa de Abinadab, nada aconteceu de bom. E já na casa de Obed-edom, coisas lindas aconteceram. Aqui nesta tarde tem jovens abençoados aqui, sabe por quê? Porque tem jovens que temem ao Senhor. E para quem teme ao Senhor, irmãos, eu quero dizer algo aqui profundo para você. Para quem teme verdadeiramente este nome, para quem realmente honra o nome do Senhor, carrega este nome dentro de si, porque tem pessoas que não sabem o que é a presença de Deus, e sabem o que é uma visita do Espírito Santo. Vocês já viram aquelas pessoas que vêm na igreja, num culto, e aí a palavra fala, o louvor fala, a pessoa chora, mas quando sai para fora, irmãos, não muda de vida, não tem temor. Lá fora está vazio, porque o Senhor só vai ficar na tua casa espiritual se a tua casa estiver o quê? Limpa. Aí Ele vai ficar, porque Ele não vai habitar num templo sujo. Aí tem pessoas que confundem. Aí até alguém disse para mim assim, eu fui dirigente de um trabalho da Usadeter, muitos anos, círculo de oração, e muitas mulheres eu conheci, e jovens, eu fui professora da escola dominical há algum tempo, eu via jovens, irmãos, que choro era aquele. Aí alguém dizia, você viu, irmã Januária, Deus está com aquela jovem, você viu como é que ela chora? Eu disse assim, mas eu não sei, mas quase todo culto a jovem está reconciliando. Aí vem, chora, eu vejo ela na rua, não dá para saber se é crente, se não é. Irmãos, o crente, que ele precisa falar que ele é crente, tem um trem errado, tá? Tem um trem errado na vida dele. Ué, mas Januária, mas como assim? Mais lá para frente, amanhã daí eu vou falar sobre isso. Então, eu fui observando o seguinte, aquela pessoa era tão amada por Deus, que o Senhor a visitava, batia ali, visitava, ela sentia, mas ela não dava lugar para a presença de Deus realmente habitar na sua casa espiritual. A presença de Deus habita aí? Habita aí? Então não confunda a presença de Deus permanente na tua vida com apenas uma visita. Sabe por quê? Porque crente que é cheio da presença de Deus, ele chora aqui na igreja, ele dá glória aqui na igreja, mas lá na casa dele, ele também dá glória a Deus. Às vezes a jovem está lá lavando a louça, ela está chorando, falando em línguas estranhas. Às vezes está lá no trabalho, começa a sentir algo diferente e começa a chorar. Às vezes está dirigindo, está se alegrando. Por quê? Porque a presença de Deus está manifestando, porque ela mora dentro de você, ela está em todo o tempo com você. E quem tem a presença de Deus vence guerras invencíveis. Por que vocês acham que lá no livro do Êxodo, capítulo 33, Deus estava contrariado com o povo de Israel? E Deus disse para Moisés assim, olha Moisés, é o seguinte, vocês vão subir para a terra de Canaã, a terra prometida, eu vou enviar o que vocês precisarem, até anjo o Senhor disse que ia enviar. Vou dar vitória para vocês contra os amorreus, os heteus, enfim. O que é que Moisés respondeu para o Senhor? Quem sabe? Senhor,
se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés disse: Senhor, sem a tua presença eu não vou. Eu não quero anjo, eu não quero vitória lá contra os amorreus, os heteus, aqueles povos. Eu quero a tua presença. Sabe por quê? Porque Moisés era consciente: quem tem a presença de Deus vence guerras. Aleluia! Guerras que jamais, sem esta presença, eles seriam capazes de vencer. Vence guerras que são invencíveis. E tem pessoas, irmãos, aquele que não tem a presença de Deus perde guerras imperdíveis. Não é assim? Tem tantas pessoas, irmãos, perdendo esta presença por conta que, perdendo guerras por conta que não tem a presença do Senhor. E eu quero dizer que quando Davi, então, ele tem a notícia, ele volta para buscar a arca. Só que dessa vez vieram menos pessoas. Ele foi consultar a maneira correta de transportar a arca nos mínimos detalhes. Dessa vez, o que acontece? Desta vez, irmãos, Davi, ele pensou e repensou. Ele veio com temor para buscar a presença de Deus, ou seja, a arca da aliança que estava na casa de Obed-edom. Aleluia! Não pense que Deus vai ficar aí mimando esses crentes Nutella, irmãos, crentes porcelana. Senhor, eu não aguento fazer isso, eu não vou obedecer não. Tá bom, tá, vai nessa. Tu não entra pela porta da obediência não, para tu ver. Aleluia! Sabe por quê? Porque o Senhor, com ele, irmãos, é linha reta. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. E é muita gente querendo passar por cima dos princípios divinos. É muita gente querendo enganar a Deus. Mas aonde que nós vamos conseguir enganar a Deus? Tem muitos jovens que estão aqui nesta tarde, que já foram edificados através das mensagens pregadas aqui, mas tem outros que ainda precisam ser edificados. E o Senhor está dizendo: faça como Davi, dá uma repensada aí na sua vida e vê o que é que Deus quer da sua vida. As outras duas coisas que eu vou falar amanhã, se Jesus não voltar. A primeira, para nós obtermos a presença de Deus, é o que mesmo? Temor. Aí as outras coisas é santificação e adoração. Aí eu quero concluir amanhã, mas hoje vamos ficar no temor. Como é que está a presença de Deus aí na sua vida? Dalá sui canto neberras. Vocês podem se colocar de pé por um instante? Só por um instante. Tem jovens aqui que vai sentir a manifestação da presença de uma maneira diferente, porque agora você está rasgando o seu coração para o Senhor. Você está dizendo: Senhor, eu quero mais da tua presença. Aquilo que eu estou fazendo, Senhor, me perdoa. Se é caso que você precisa confessar, o Senhor vai te dar coragem para você confessar. Mas não continue em prostituição, porque aqui tem jovens que estão em prostituição, estão em pecado. Se Jesus voltar hoje, você não sobe, mas esta presença, ela te encoraja nesta tarde para você consertar a tua vida, fazer como Davi fez. Sabe por que Davi é considerado por Deus o homem, né, segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele nunca cometia os mesmos erros, né, irmãos? Ele errava, ele dava um jeito de consertar.
Esta tarde é uma tarde que o Senhor quer encher a sua vida da presença dEle. Tem muita gente que acha que o diabo tem medo, sabe? Que o diabo tem medo do seu anel de formatura, do seu carro novo na garagem, do curso que você está fazendo na faculdade, da sua roupa de marca, do seu relógio de marca. Acha que o diabo tem medo aí do sobrenome da sua família. Não, o diabo, ele teme, sabe quem é? É um homem, uma mulher, é um jovem cheio da presença dele. Quando um jovem, quando um cristão, ele coloca os pés em um lugar, se é um homem ou mulher cheio da presença de Deus, os demônios se abalam. Eu fui fazer uma visita um certo dia em uma casa. Nessa época eu morava em Juína, Mato Grosso, e eu não sabia que ali eram duas casas, tinha uma no fundo e a outra na frente. A casa do fundo era de uma senhora que ela mexia com o espiritismo, e a casa da frente era de uma pessoa que tinha ficado assim, se convertido recente. E eu sei, irmãos, que quando eu juntamente com duas irmãs chegamos ali naquele portão, entramos ali, daqui um pouco vem um recado: fala para essas mulheres ir embora, porque os meus guias não estão conseguindo descer aqui. Fala para elas voltar mais tarde, porque eu tenho um trabalho para fazer. Então nós não fomos embora, não vou contar aqui o que aconteceu devido ao tempo. Nós fomos, irmãos, naquele dia eu entendi que realmente é de longe quando o crente põe o pé em um ambiente que ele é cheio da presença de Deus. Aleluia! O inferno estremece. Sabe o que é que eu quero encerrar dizendo para você nesta tarde? Sabe o que é ser um homem, uma mulher, um jovem de Deus, cheio da presença de Deus? Vocês sabem o que é ser? Primeiramente, os requisitos, né? Que um homem ou mulher precisa ter, pastor Anderson, obreiros. A primeira coisa, esse homem, esta mulher, esse jovem precisa ser conhecido no céu, porque tem muita gente conhecida nas redes sociais, tem muita gente conhecida aí na cidade, conhecidas no mundo, mas não são conhecidos diante de Deus. Tem muita gente conhecida aí no mundo gospel, canta afinado que é uma beleza, prega que é uma maravilha, mas não é conhecido no céu. Segunda coisa, segundo requisito que um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem precisa ser. Sabe o que é? É ser honrado na terra, reconhecido aqui na terra como cristão. Porque tem pessoas que olham para muitos cristãos e falam assim: isso aqui é, Deus me livre, ser crente que nem aquele jovem lá. Não, para mim não dá, eu fico onde eu estou mesmo. Ser crente como aquele obreiro que compra e não paga? Não. Ser crente como aquela moça lá que vive caluniando lá no emprego, vive com fofoquinha para o patrão, para a patroa, levando e trazendo fofoca, invejosa. Não. O mundo aí não lê Bíblia, ele lê a sua vida, tá? Então você precisa ser o quê? Respeitada na terra, conhecido no céu, respeitada na terra pelos homens. E o terceiro requisito, o que é, será? O que vocês acham que pode ser? Temido no inferno. Tem crente aí, irmãos, que se for expulsar um demônio, ele vai ter que dar meia volta e correr nada mais, nada menos, uns 10 quilômetros. Senão o demônio pega ele e dá uma pisa nele. Tem jovens aí que se manifestar um demônio aí do teu lado, você pega, é perigoso você vazar por essa janela aqui, ó. Mas quando o jovem é cheio da presença de Deus, é diferente. Oh, aleluia. Permaneçam de pé por um instante.
Eu não tenho assim aquela voz bonita para cantar, não sou entoada, mas eu estou sentindo assim de cantar, abrir a boca. Eu não sei qual hino vai sair, é em mistério, irmãos. Em muitos lugares, quando o Senhor aprove a Ele por bondade e misericórdia, eu abri a boca e louvar em mistérios, hinos que eu não sei que letra é, mas o Senhor vai traduzindo e vai fazendo a obra. Eu vejo o teu exterior, mas Ele vê o teu interior. Eu vejo você por fora, mas Ele te conhece desde quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe. Então Ele vai fazer aquilo que você precisa. Eu só quero pedir uma coisa: dá lugar para a presença. Dá lugar aí. Dá lugar para essa presença. A glória dele, a presença dele está aí com você. O diabo já tentou te matar, já tentou te destruir, mas o Senhor te amparou, te guardou, te livrou. Você está aqui nesta tarde, é porque Ele tem um projeto ainda com a tua vida. Por mais fraco que tu esteja, Ele está aqui para te fortalecer. Ei, oreque, entos nerekemban, aingeria sereke desce, enchonte serepeteke, aingeria seduidesei, enchonte riuideflim, ainjoa seduideke. Só mais 2 minutinhos. E aqui tem um negócio sendo enviado dos céus para este lugar. Sabe por quê? Porque você está aqui. Enchora sereuendeke, enchonda seriquindese, enchonda terequidete, ainda choriquidasa, ainda choruideche, ai, pode chorar, pode se alegrar, pode jubilar, porque Ele está aqui. Recebe em nome de Jesus Cristo o batismo com o Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus Cristo o verdadeiro avivamento para a sua alma. Ele está libertando os jovens aqui. Ele está curando os jovens aqui. Ele está tem uma glória descendo aqui, irmãos. Tem uma glória. Essa glória é a presença. É a presença, é a presença, é a presença dele, é a glória dele. Sinta aí. Ai, de que toloba che de que delebecaias. De uite que rococho. Riquetou bianda che. E o iderras. Riqueondou lebetiu de pedecas. Pode sentar, jovens, glorificando a este Deus. Obrigado.